Graça e paz, meus amados, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, meus amigos e minhas amigas, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida, seja sobre você e a sua família, sobre o seu lar. Queridos, eu queria pedir desde já, tá? Antes de começar o nosso vídeo, queria pedir para que vocês pudessem me ajudar curtindo, compartilhando com os seus amigos, tá certo? O nosso canal no YouTube é uma conta nova, acabei de criar e a gente está engatinhando aí. A nossa intenção aqui, querido, não é falar de placa de igreja, de religião. A nossa intenção é uma única só: falar do amor de Deus pela sua vida. Falar do amor de Deus que excede todo o pensamento humano e que está além de toda a nossa capacidade de imaginação, como é grande esse amor de Deus por nossas vidas. A única coisa que eu quero aqui é transmitir o amor de Deus, é transmitir aquele amor que foi revelado na morte de Cristo, no sofrimento vicário de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E eu queria, queridos, que vocês pudessem nos ajudar, compartilhando, com alguém, com um amigo, com alguém que possa estar precisando, nesse momento de pandemia, nesse momento de tanta dificuldade, nesse momento tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, e às vezes a gente vê tantas coisas, política, da extrema direita, da extrema esquerda, tanta coisa, mas são coisas, queridos, que não nos traz esperança, são coisas que só nos entristecem. A preocupação com a pandemia, a preocupação com o desemprego, com a violência, com tanta coisa, e isso só nos traz caos, só piora ainda a nossa vida. E aí, querido, ouvindo uma palavra de Deus, uma palavra pela Bíblia Sagrada, você vai alimentar aquela vida, aquela pessoa, você vai ser um canal de Deus naquela vida, e aquela pessoa vai ser alimentada, aquela pessoa vai receber o poder de Deus na vida dela. E é só em Cristo, é só no Senhor, queridos, que nós podemos ter nesse mundo de horrores, de tantas mazelas e tantas dificuldades, a gente pode ter esperança para vencer o hoje, passar o hoje, e que o nosso amanhã poderá ser um amanhã diferenciado. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre, ou seja, o que? Deus nos ama. Deus nos ama. Deus me ama. Deus te ama. Deus ama a minha família. Deus ama a tua família. Ou seja, porque Deus é amor. Ou seja, uma pergunta: Deus me ama? Como? Esta é uma pergunta que tem sido feita por inúmeras pessoas inúmeras vezes. Veja bem, queridos, a situação que essa pandemia trouxe às nações, trouxe o mundo, muitas pessoas ficam perguntando: será que Deus existe? Como é que esse Deus diz que existe e esse Deus é tão ruim assim? Por que esse Deus permite tanta violência? Por que isso? Por que aquilo? Mas e como Deus me ama? Às vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade, uma tribulação, e às vezes até a tua família, às vezes até os teus irmãos de igreja estão dizendo: irmão, como é que não sei o quê? E às vezes as pessoas querem colocar dúvidas no amor de Deus, algo que é incomparável nas nossas vidas. Então vamos lá. A resposta que a Bíblia dá para esta pergunta é que Deus não somente nos ama, mas Ele nos ama mais do que qualquer outra pessoa pode nos amar. Vamos ver isso na palavra de Deus. Foi assim que Deus manifestou, vamos ver isso na palavra de Deus. Amém? Ou seja, Deus nos ama, Ele deu seu filho por nós. Ele deu seu filho por nós. Vejamos. Para ver o amor de Deus por nós, vejamos como, vamos começar em 1 João capítulo 4, versículo 9. Lá nós lemos: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. É a primeira parte do versículo. Ou seja, o amor, quando é honesto, é sempre manifestado em ações. Aqui a palavra de Deus nos fala que verdadeiramente Deus nos ama e que seu amor foi mostrado, foi manifestado. Como? A resposta está no restante do versículo que nós vamos continuar lendo.
1 João capítulo 4, versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Para que pudéssemos viver por meio dele, perdão. Né? Deus nos mostrou, né, o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que nós possamos viver através dele. Da mesma forma, João 3,16 nos fala o quê? Porque Deus tanto amou o mundo que deu, ou seja, como nós dissemos acima, o amor sempre entra em ação, dando, e Deus, porque ele nos amou, ele deu. O que ele deu? Vamos continuar lendo. João 3, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este, ou seja, o mundo, fosse salvo por meio dele. Deus, por nenhuma outra razão além do amor por nós, ele chegou ao ponto de dar o seu Filho para morrer por nós, para que, acreditando nele, tenhamos vida eterna. Ou seja, querido, como pode alguém amar um ser imperfeito, impuro, né, em pecado, em delitos terríveis de pecado, de desonestidades e de tantas outras coisas, né? Alguém nos amar ao ponto de dar o seu único filho para que morresse e para que, crendo nesse filho, nós venhamos a ter vida. Deus fez isso por nós, né? Nós vamos ver, né, mais claramente em Romanos capítulo 5, versículos do 6 ao 10. Diz o seguinte a palavra do Senhor: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, né, Cristo morreu pelos ímpios. Querido, Jesus não morreu pelos bons, pelos sãos, pelos que tá, não, ele morreu pelos ímpios, né? Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, aqui nós vemos o quê? A gente vê a frase: Deus demonstra seu amor por nós. Como Deus demonstra o seu amor por nós? Ele não só deu Jesus, seu Filho Jesus Cristo, por nós, mas ele se deu quando nós ainda éramos pecadores, ímpios, completamente indignos, tá? Completamente indignos de tanto sacrifício como foi o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Ou seja, o mesmo a gente vai ver também, né, no capítulo 2 de Efésios, nos versículos 1 e 2. Veja, de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. A gente era merecedor da ira de Deus. Ou seja, mas Deus, como nos ama, veio a misericórdia. Ou seja, querido, né, nessa passagem acima, né, eu marquei várias palavras que estão no tempo passado, para dar ênfase ao fato de que para o homem que acredita no Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição, o estado descrito acima é passado. Ok? É
é passado. Para quem crê em Jesus Cristo e na ressurreição dele. Ou seja, nós estávamos mortos em transgressões e pecados e sujeito à ira, mas já não somos um destes. O estado descrito nestes versos é para nós história, não realidade. Ou seja, algo que ficou no passado, não é a nossa realidade, porque nós cremos em Jesus e na sua ressurreição, né? É um estado do qual nós fomos libertos. Mas como nós fomos libertos, por quem e por quê? Em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 9, vai falar por quem e por que nós fomos libertos. Vejamos bem a palavra de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês mesmos, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós fomos salvos, ou seja, pela graça, ou seja, por meio da fé. E isso não é de nós, é dom de Deus. Não é as nossas obras que nos salvam, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós vamos ver aqui na palavra todavia, que abre esta passagem, faz um contraste entre o que a que a antecede, verso do 1 ao 3, e a que a segue, do verso 4 ao 9. Os versículos do 1 ao 3 nos deram o estado lastimável em que estávamos antes de crermos. Como lemos lá, estávamos mortos em transgressões e pecados e sujeitos à ira. Mas Deus, por causa do seu grande amor por nós, mudou tudo isso. Deus mudou tudo isso. Deus pega e muda tudo isso. Agora, ao invés de mortos em transgressões e pecados, nós estamos vivos com Cristo e ao invés de sujeitos à ira, nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Do ponto de vista de Deus, já está consumado. E por que Deus fez isso? Pelo grande amor com que nos amou, mesmo quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e nos nossos delitos. Ou seja, continuando, queridos, Deus nos ama, ele nos fez seus filhos. Por ele nos amar, ele nos fez seus filhos. Outra passagem que demonstra o quanto Deus nos ama é dada em 1 João capítulo 3, versículos do 1 ao 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha que coisa linda, queridos. Vejam como é grande o amor que o Pai, ou seja, que Deus tem por nós. Ele, ou seja, o Pai, Deus, nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. E nós somos realmente, de fato, filhos de Deus pela sua misericórdia, pela sua graça. Por isso o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece. Não, porque o mundo não o conheceu. E agora, amados, nós somos filhos de Deus. Que nós somos filhos de Deus é também o que Gálatas 3,26 nos diz. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, e como esta passagem deixa isso claro, esta é uma prova de como Deus nos ama, realmente como é grande o amor que o Pai nos concedeu, querido. Deus nos ama, e Ele nos treina
nós vimos acima que Deus, por ter nos amado tanto, Ele nos fez seus filhos, né? E como um pai, né? E como um pai amoroso treina e disciplina seus filhos, então Deus também o faz e muito melhor, assim como em Hebreus, capítulo 2, versículo 6 nos diz, né? O Senhor disciplina quem ama. Ou seja, disciplina, queridos, não pode ser o que nós gostamos. Às vezes a gente pode não gostar de disciplina, né? Às vezes a gente pode não gostar de disciplina, tá certo? Pode não ser o que a gente gosta, mas é o que nós precisamos, queridos, né? É por isso que só aqueles que realmente nos amam importam-se o suficiente para nos disciplinar, e é por isso que Deus nos disciplina também, porque Ele nos ama e se importa conosco, né? Deus nos ama, nada pode nos separar do seu amor. A próxima e última parada nesta curta jornada no amor de Deus está em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o porvir, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, queridos, Deus nos ama e não há absolutamente nada, tá? Nenhum poder, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro poderá nos separar do seu amor. Queridos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, querido. Só falta que nós tomemos uma decisão em querer esse amor. Amém? Ele nos ama e nunca vai deixar de nos amar. Essa é a verdade da palavra de Deus. Ele nos ama e Ele nunca vai deixar de nos amar, querido, né? Ou seja, concluindo até aqui, né, nós vimos a partir da palavra de Deus, né, que Deus nos ama, e isso é provado pelo fato de que Ele deu seu Filho por nós, fazendo isso mesmo quando ainda éramos pecadores e ímpios. Seria um sacrifício enorme fazer isso pelas pessoas que fossem justas e boas, mas nós não somos tais pessoas, né? Ou seja, nós éramos pecadores, ímpios, e estávamos mortos em transgressões e pecados. No entanto, isso não impediu a Deus, né? Ele nos amou, e por causa do seu amor por nós, Ele deu seu Filho por nós, quando éramos ainda pecadores, para que, crendo nele, possamos nos tornar vivos em Cristo e assentados com Ele nos lugares celestiais, né? Além disso, vimos que Deus nos ama, Ele nos fez seus filhos, né? E como um pai amoroso disciplina seus filhos, a quem ama, Deus também o faz e muito melhor. Finalmente, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, né? Vimos também que o amor de Deus por nós é tão grande e que não há nada que possa nos separar dele. Para dizer isso de outra forma, não há nada que pudesse fazer com que Deus deixasse de nos amar. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados amigos e amadas amigas, eu quero que você, né, possa compreender no final dessa humilde mensagem, dessa simples mensagem, né, queridos, que você possa compreender a grandeza do amor de Deus, né, por sua vida, por você, a maneira que Deus te amou, né, a maneira que Deus te ama. Não há nada, querido, que possa te separar do amor de Deus por você. Não há nada, querido. Às vezes você pode estar sofrendo, sendo humilhado, às vezes você está angustiado, a sua alma a ponto de morrer, ou de querer morrer, de querer tentar contra a sua própria vida, porque nada dá certo na sua vida, tudo tem dado errado, tudo sempre deu errado na sua vida. Você desmoronou com toda essa situação, com perdas,
em áreas da sua vida, perdas de familiares, quem sabe. Mas eu quero te dizer, querido, em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, Deus te faz mais do que vencedor. Querido, Deus te ama, tá? Deus te ama, você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Deus quer mudar a tua história, o teu estado. Deus quer fazer de você algo novo. Deus quer te pegar como aquela água que Jesus lá nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus pegou a água e transformou em um vinho de altíssima qualidade, como nunca se havia tomado e nem tido em nenhum casamento e nunca houve depois. É assim que Deus quer mudar a tua história, o teu estado. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor ilumine você, a sua vida, a sua família, que o Senhor te guarde debaixo da graça dele no nome de Jesus e que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida, seja na sua família. Descansa no Senhor, espera no Senhor, anima-te no Senhor, porque ainda te verei cantar um novo cântico, um hino de louvor a Deus, e ainda o verei cantar hinos de vitória pelas maravilhas que Deus já tem operado e que ainda irá operar muito mais sobre você e sobre a sua família. No nome de Jesus, Deus te abençoe e um abraço fraterno.